Obtenha a série de Fourier da função 2π periódica abaixo representada. Bom, então nós temos essa função, nós queremos a série de Fourier. A série de Fourier da função, quando converge, nós podemos escrever que a f de x ela vai ser igual ao somatório, vai ser na verdade 1 a 0 sobre 2, mais somatório, quando o n vai de 1 até mais infinito, de an cosseno de nπx sobre L, mais um bn seno de nπx sobre L, em que an e bn são os coeficientes de Fourier, né? A0, an e bn, podem ser calculados pelas fórmulas de Euler. O A0 ele vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f de x, dx. O an ele é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, cosseno de nπx sobre L, dx. E o bn ele é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπx sobre L dx. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é quem é esse L. O L é metade do período. Se a função ela é 2π periódica, isso significa que o L ele vai ser igual a π, metade de 2π. Então esse L que aparece aqui nessas fórmulas tem que ser substituído por π. Dessa maneira a gente pode perceber o seguinte: quem que vai ser o nπx sobre L? Nesse caso, o nπx sobre L vai ser igual a nπx sobre π, que L é igual a π, que significa que teremos apenas nx. Bom, uma coisa a se observar é a seguinte: essa função aqui ela não tem simetria com relação ao eixo y. Algumas pessoas podem se enganar achando que ela tem uma simetria aqui, porque você percebe esse desenho, essa imagem aqui, se repetindo aqui. Isso é apenas a periodicidade da função, isso vai se repetir. Porém, a simetria com relação ao eixo y é diferente. Deveria ser algo assim: se eu tenho aqui um eixo y, aqui, o que seria essa função ser simétrica com relação ao eixo y? Deveria ser algo assim. Se fosse, ok? O eixo y funciona como um espelho, né? Você vê a imagem refletida aqui de um lado para o outro. Muito bem. Então ela não tem essa simetria, nem com relação ao eixo y, nem com relação à origem, no intervalo menos L a L. Bom, então vamos começar calculando o A0. Quem que é o A0? O A0 é igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, porque o L vale π, né? Da função f de x dx. F de x dx. Para fazer esse cálculo, a gente precisa da expressão dessa função. Quem é a função f de x? Entre menos π e 0, essa função vale 0. Então, entre menos π e 0, f de x é igual a 0. Para x no intervalo de menos π até 0. E para x entre 0 e π, entre 0 e π, a função ela assume essa reta aqui. Essa reta é a reta y igual a π menos x. Vamos conferir isso aqui, ó.
Quando x vale zero, então sobra y igual a π. X vale zero, y igual a π. Então é esse ponto. Ok. E quando x vale π, então se x assumir o valor de π, π menos π dá zero. Então y vale zero. Então estamos nesse ponto aqui. Perfeito. Então essa é a equação desse segmento de reta aqui, né? Y igual a π menos x para x entre 0 e π. Então vamos colocar isso aqui. π menos x para x pertencente ao intervalo de 0 até π. Significa que essa integral vai ficar a integral de 0 até π, né? Vamos fazer isso devagar. Vai ser a integral de menos π até 0, da função f de x, que nesse intervalo de menos π até 0, ela vale 0, dx, mais 1 sobre π, a integral. Fiz a integral de menos π até 0, agora faço a integral de 0 até π, para eu obter a integral de menos π a π. Então vamos agora de 0 a π. Quem que é a função? π menos x nesse intervalo. f de x é π menos x dx. Então, essa primeira integral dá zero. Integral de 0 é zero. Integral definida, né? E essa integral aqui é o seguinte, a gente faz, eu vou distribuir aqui a integral, né? Eu vou usar a linearidade da integral. Isso vai ser 1 sobre π, integral de 0 a π de π dx, mais 1 sobre π, integral de 0 a π de x, mais não, aqui é menos, né? Vou colocar aqui, ó, menos, apagar aqui. Aqui é menos, porque aqui é menos. Então vai ficar menos 1 sobre π, integral de 0 até π. Aí eu vou deixar somente o x aqui dentro, dx. Então, esse π aqui simplifica com este, sobrando apenas integral de 0 até π dx. Isso dá π, nessa primeira integral dá π, menos 1 sobre π. Eu vou resolver essa integral aqui, que é x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a π. Então a gente obteve aqui, ó, vamos pôr aqui embaixo, que nosso A0 ele é igual a π menos 1 sobre π. Quando eu substituir o π aqui, vai ficar π ao quadrado sobre 2. Simplifico, 1 daqui com 1 daqui. E aí nós vamos obter o seguinte, vai ficar π menos π sobre 2. Significa que o A0 é igual a π sobre 2. A0 é π sobre 2. Agora, vamos calcular o AN. O que será o AN? AN ele vai ser igual a 1 sobre π, integral de menos π a π. A gente já percebe que isso vai ser integral de 0 a π, porque de menos π a 0 a função é 0. Então já vamos colocar direto a integral de 0 a π. Igual aconteceu aqui, né? Nesse intervalo de 0 a π, a função f de x, né, f de x que eu coloco aqui, vai ser
π menos x. Então, aqui vai ficar π menos x vezes cosseno de n πx sobre L. nπx sobre L, como L é π, a gente já viu ali em cima, que vai dar nx. Então, cosseno de nx. Cosseno de nx dx. Essa integral nós vamos fazer por partes. Vamos escrever aqui, ó, integral por partes. Nós vamos chamar isso aqui de u. Π menos x vai ser o nosso u. E o cosseno de nx dx é o dv. Vale lembrar a fórmula de integração por partes, como é. Ela dizia o seguinte, que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, a integral de u dv é o que temos aqui. Então, a gente vai precisar calcular o dv. Não, o dv já temos, né? A gente vai precisar calcular o du e o v. Vamos colocar aqui. Quem que será o du? Se o u é π menos x, du é a derivada de π menos x. Derivada de π é zero, derivada de menos x dá menos 1. Então, é menos 1 dx. Du é menos dx. E o v? O v é a integral do cosseno de nπ. nx dx. Então, aqui nós teremos que o v ele vai ser o seno de nx dividido por n. Porque isso é a integral de cosseno de nx dx. Então, isso vai ser igual a 1 sobre π, que multiplica. Então, agora vamos usar a forma de integração por partes. Ó. O dv é igual a u vezes v, eu vou pegar o u, que é esse que está aqui, vezes v. Então, nós vamos obter π menos x vezes seno de nx sobre n. Esse foi o nosso u menos u vezes v, menos, bom, vamos pôr aqui os limites de integração de uma vez, variando de 0 até π, são esses mesmos, menos a integral de 0 a π de v du. O v é isso aqui e o du é esse aqui. Quando eu fizer v du, esse sinal menos com esse menos aqui vai virar mais. Então, vai ficar seno de nx sobre n sobre n dx. E aqui nós vamos fechar esse colchete aqui, porque 1 sobre π está multiplicando todo mundo aqui. Bom, quando substituirmos π no lugar de x, aqui nós vamos obter 0. E quando substituirmos o 0 no lugar de x, aqui a gente não vai obter 0, mas aqui vai dar 0, sendo de 0 é 0. Então, essa integral, essa primeira parte da integral aqui é nula. Isso aqui é 0. Agora nós vamos resolver esta. Então, essa integral aqui ela vai ser igual a, vamos pôr o 1 sobre π aqui, carregar ele para cá, a integral do seno. Isso vai dar menos cosseno de nx dividido por n, vezes esse n que já estava aqui, então vai ficar sobre n ao quadrado, variando de 0 a π. Então, isso significa que o AN
ele é igual a, substituindo o π aqui, eu vou ter 1 sobre π, que multiplica menos cosseno de nπ, menos cosseno de nπ, e depois quando substituir o zero, vai ficar menos, com esse menos, mais cosseno de zero, que é 1. Isso tudo dividido por n ao quadrado. Aqui a gente observa o seguinte, vamos lembrar que, vou colocar aqui com a nossa observação. O cosseno de nπ, ele é igual a menos 1 elevado a n. Vamos dar um destaque para isso aqui, a gente vai usar bastante. Na verdade, utiliza-se bastante nesse tipo de cálculo, né, de série de Fourier. Então, cosseno de nπ, toda vez que aparecer, a gente pode trocar por menos 1 elevado a n. Então, o que acontece? Significa que o AN, por mais embaixo aqui, ó, significa que o AN ele é igual a 1 sobre n ao quadrado π, que multiplica 1, e aqui o menos 1 elevado a n, esse menos aqui na frente, né? Então vai ficar 1 menos menos 1 elevado a n. Então esse é o nosso AN. A gente pode reescrevê-lo assim. Que o AN, isso aqui vai dar zero quando o n for par, porque menos 1 elevado a n vai dar 1, 1 menos 1 dá zero. Então é zero se n par, e isso aqui vai dar, quando n for ímpar, a gente vai ter que menos 1, com esse menos vai dar mais, então aqui vai dar 2, se n for ímpar. Então vai ser 2 sobre n ao quadrado π, se n ímpar. Então esse é o nosso AN. Vou colocar aqui o valor dele. O AN ele vai ser 0 se n par, e vai ser 2 sobre n ao quadrado π, caso contrário, né, n ímpar. Vamos agora para o cálculo do Bn. O Bn ele vai ser igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, a gente já viu que podemos pegar a integral de 0 até π, porque de menos π até 0, a integral vale 0, porque a função é 0. De 0 até π, essa função ela assume o valor π menos x, nesse intervalo. Então vai ficar π menos x vezes seno, aqui vai dar o seno de nx, dx. Então com isso nós vamos obter o seguinte, vamos fazer novamente aqui pelo método de integração por partes. Integral por partes. Como que vai ser isso? Nós vamos chamar isso aqui de u. Isso aqui vai ser o nosso dv. Então, o du é o menos dx. E o v vai ser o menos cosseno de nx dividido por n. A derivada do cosseno é menos seno, por isso tem que ter esse menos aqui. Então, pela fórmula de integração por partes, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, essa integral aqui, né, que é a integral de u dv,
pegar aqui o 1 sobre π, deixar aqui na frente. Então, isso vai ser U vezes V. Então, π menos x vezes menos cosseno de nx sobre n. Então, vou pôr menos aqui na frente. Menos cosseno de nx dividido por n. Menos a integral. Vamos pôr aqui os limites de integração de 0 a π. Agora sim, menos a integral de 0 até π de v du. V é isso aqui, du é esse. Quando a gente multiplicar esses dois, esse menos com esse menos vai ficar mais. Então vai sobrar aqui integral de cosseno de nx dividido por n dx. Fecha aqui. Bom, então isso vai ficar da seguinte forma. Vamos perceber que quando eu substituir π aqui, vai dar 0. E quando eu substituir o 0, aqui não dá 0 e nem aqui, aqui vai dar 1. Então, o nosso Bn ele vai ser igual a 1 sobre π, multiplica, substituindo o π aqui vai dar 0, menos, com esse menos mais, a substituição do 0 vai ficar π aqui, né? Π aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1, então aqui em cima fica π sobre n. Menos, agora o integral do cosseno, da seno. Seno de nx dividido por n. Como já tinha um n aqui, é um n quadrado, variando de 0 a π. Bom, isso aqui é 0 novamente. Substituindo os limites de integração, a gente acha que esse valor é nulo. Seno de nπ é sempre 0, bem como o seno de 0. Certo? A gente fizer aqui, ó, seno de 0, seno de π, seno 2π, né? Isso tudo é 0. Então, por isso que essa integral aqui é nula. Agora, quanto vai ser isso aqui? Né? Daqui a gente tira aqui o nosso Bn. Ele é igual a esse π aqui. Simplifica esse, sobra 1 sobre n. Vamos voltar lá em cima aqui. O Bn ele é igual a 1 sobre n. Isso válido para n igual a 1, 2, 3, etc. Então, para todos esses valores, nós já temos quem é o A0, o AN e o Bn. Bom, agora vamos aproveitar esses valores aqui para a gente montar a nossa série de Fourier, né? Quem que é a série de Fourier? Bom, primeiramente vamos organizar isso montando uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar aqui os valores de AN e Bn, de N também. Um, 2, 5, 6, 7, etc. Vamos pôr aqui os valores de N e vamos colocar aqui os valores de AN. Né? O AN, no caso, quando N vale 1, a gente vem aqui, ó, observa, ó, AN é 2 sobre N ao quadrado π. Então vai ficar 2 sobre π.
O Bn, quando n vale 1, vai dar 1. O An, quando n vale 2, n é par, então é 0. Então eu posso pôr aqui 0. Na verdade, eu posso pôr aqui em todos os valores pares. A n é sempre 0. Agora, quanto ao Bn, quando n vale 2, vai dar 1 sobre 2. Para n igual a 3, a gente tem aqui que o An é 2 sobre 3 ao quadrado π. Então, 2 sobre 9π. O Bn, por sua vez, vai ser igual a 1 sobre 3. O An é 0 e o Bn é 1 sobre 4. O An para n igual a 5 vai ficar 2 sobre 25π. E aqui 1 sobre 5. Depois o próximo 1 sobre 6. E assim sucessivamente. O próximo aqui seria 1 sobre 7, 1 sobre 8, etc. Aqui nós teríamos 2 sobre 25 é o 5, 7, 49 π, etc. Vamos montar a nossa série de Fourier. Vamos apagar essa parte aqui para a gente montar a nossa série de Fourier. Vamos escrever aqui quem que é f de x. F de x ela é igual a 0 sobre 2 mais somatório, quando n vai de 1 até mais infinito, de An vezes cosseno de nx, porque o L é π, mais Bn seno de nx. Então essa é a nossa série. Então vamos colocando aqui os termos. Ó. O A0, a gente acabou de apagar aqui, foi calculado igual a π sobre 2. Então o primeiro termo aqui, que é o termo independente, ele vai ser π sobre 2, no caso π sobre 4. Mas, quando o n vale 1, então quanto que vai ser o A1? O A1 é 2 sobre π. Então, vou pôr aqui ó, 2 sobre π, cosseno de x, mais o B1 é 1, 1 vezes seno de x. Mais, para n igual a 2, o A0 vale 0, e o B2, para n igual a 2, o A2 vale 0 e o B2 vale meio. Então vai ficar meio seno de 2x. Vou pôr aqui na frente mais meio seno de 2x. Agora, para n igual a 3, o An é 2 sobre 9π, mais cosseno de 3x. O Bn é 1/3, então vai ficar 1/3 seno de 3x. Mais n igual a 4, o A4 é 0 e o B4 é 1/4. Então vai ficar seno de 4x sobre 4. Continuando aqui, para n igual a 5, nós temos 2 sobre 25π cosseno de 5x mais seno de 5x sobre 5. Aqui dá 0 e aqui seno de
6x sobre 6. Aqui a gente já viu um padrão, né? Aqui. Então, ó, o próximo seria, aqui foi 5 para 7, né? Que é o que está aqui, ó. 2 sobre 49π cosseno de 7x mais 1,35 seno de 7x sobre 7 mais seno de 8x sobre 8 mais aqui 579, 2 sobre 81π cosseno de 9x mais seno de 9x sobre 9 mais seno de 10x sobre 10 mais etc. Então essa aí é a nossa série de Fourier.